Seja bem-vindo ao canal Passos de Misericórdia. Hoje vamos falar sobre um dos mistérios mais profundos da fé católica, o momento exato da nossa morte. O que acontece nesse instante? Será que vemos Deus? Temos uma última chance de nos arrepender? Muitos santos e doutores da Igreja, como Santo Afonso de Ligório, Santa Faustina e São João Bosco, tiveram visões e revelações sobre esse momento crucial. E a própria Bíblia nos dá pistas sobre o que acontece com a alma logo após deixar o corpo. Fique comigo até o final, porque esse tema pode mudar completamente sua visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Em primeiro lugar, é importante entendermos o que a Igreja ensina sobre o momento da morte. A Igreja Católica ensina que no momento da morte, a alma se separa do corpo e comparece diante de Deus para o juízo particular. É ali que cada um recebe a sua sentença eterna. Se morreu em um estado de graça, mas com pecados veniais ou penas temporais não expiadas, a alma passa pelo purgatório antes de entrar no céu. Se morreu em estado de graça e completamente purificada, entra diretamente no céu. Mas, se morreu em pecado mortal e sem arrependimento, a alma se condena ao inferno por própria escolha. A Bíblia nos confirma isso em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o juízo. Ou seja, não existe reencarnação nem segunda chance após a morte. Esse é o momento decisivo. Santa Faustina relatou em seu diário da Divina Misericórdia que no último instante de vida, Deus ainda chama a alma para que se arrependa. Ela escreveu: Deus dá à alma um momento de graça tão grande que, se a alma quiser, pode voltar-se para Deus e se salvar. Mas o que acontece se a pessoa resiste até o final? Santo Afonso de Ligório diz que aqueles que endurecem seus corações e recusam a graça morrem em pecado mortal. Isso significa que mesmo na última respiração, Deus estende sua mão, mas a decisão ainda é nossa. Muitos santos tiveram revelações sobre o que acontece no instante final. Vamos ver alguns exemplos impressionantes. São João Bosco teve uma visão do inferno e contou que viu almas caindo como folhas secas, sem ao menos perceberem que estavam se condenando. Santa Teresa de Ávila testemunhou algumas almas sendo arrastadas pelos demônios no último instante, porque passaram a vida inteira resistindo à graça de Deus. São Pio de Pietrelcina contou que no leito de morte muitas almas veem seus pecados com clareza e, por orgulho, se recusam a pedir perdão. Isso nos mostra a importância de viver sempre preparados, porque não sabemos quando será nossa hora. Mas, afinal de contas, o que podemos fazer para ter uma boa morte? A morte pode chegar a qualquer momento e, por isso, devemos viver preparados. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida segundo o desígnio divino e para decidir seu destino último. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1013. Diante dessa verdade, vou listar algumas práticas essenciais que todos nós devemos fazer para garantir uma boa morte e salvação eterna. Em primeiro lugar, é importante sempre lembrarmos que Jesus nos deixou os sacramentos
como meios de santificação. A confissão, por exemplo, nos purifica dos pecados e nos reconcilia com Deus, enquanto a Eucaristia fortalece nossa alma e nos une ao próprio Cristo. Nosso Senhor disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Está escrito em João, capítulo 6, versículo 54. Isso significa que aquele que vive unido a Cristo pela Eucaristia já possui dentro de si a semente da ressurreição e da vida eterna. Santa Teresinha do Menino Jesus afirmou que, se tivéssemos uma boa preparação para a morte, ela não será um castigo, mas uma porta para a verdadeira felicidade. Se você não está em estado de graça, procure um sacerdote o quanto antes e confesse seus pecados, e, se possível, comungue frequentemente, pois a Eucaristia é o remédio da imortalidade. Santo Inácio de Antioquia, que costumava dizer essa frase. Em segundo lugar, é importante sempre rezar o terço, de forma diária, ou seja, todos os dias, pois Nossa Senhora fez uma promessa poderosa para aqueles que rezam o rosário fielmente. A todos os que recitarem o meu rosário, prometo a minha proteção especial na hora da morte. Promessa de Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. São Luís Maria Grignon de Montfort ensina que a Ave Maria bem rezada tem o poder de esmagar a cabeça do demônio e afastar as tentações do último momento. Os exorcistas também relatam que os demônios temem o rosário porque sabem que ele é uma arma poderosa contra suas investidas. Rezar o terço é uma forma de permanecer sob a proteção de Nossa Senhora e garantir que na hora da morte ela estará ao nosso lado para nos conduzir a Cristo. Também é importante evitar o pecado e viver na graça de Deus. São João da Cruz disse: "No entardecer da vida, seremos julgados pelo amor." Isso significa que seremos julgados pelo quanto amamos a Deus e ao próximo. A melhor forma de se preparar para a morte é viver cada dia como se fosse o último, buscando sempre a graça de Deus e evitando as ocasiões de pecado. São Felipe Neri dizia: "Meu amigo, você ainda tem tempo para fazer o bem, mas cuidado, pois a morte pode vir a qualquer instante." Se quisermos uma boa morte, devemos escolher bem como vivemos, porque nossa eternidade será consequência da nossa vida aqui na Terra. Não há segunda chance após a morte. A cada dia que Deus nos dá, Ele nos dá também a oportunidade de escolher entre o céu e o inferno. Então, não espere o último momento para se converter. Se quisermos morrer bem, precisamos viver bem. Não sabemos o dia nem a hora, mas podemos ter certeza de que uma vida santa nos conduzirá a uma morte santa. O próprio Jesus nos disse: "Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora." Está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 13. Que possamos viver cada dia com o coração em Deus, para que quando a nossa hora chegar, possamos ouvir dele: "Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor." Assim como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 21. O momento da morte é decisivo, pois é ali que se define a nossa eternidade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos chama ao arrependimento. Que possamos viver em estado de graça, para que quando esse momento chegar, possamos ouvir de Deus: "Vinde, benditos de meu Pai."
assim como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda a graça de uma boa morte. Maria, minha mãe, alcançai-me a graça de morrer em amizade com Deus. Se esse vídeo foi importante para você, curta, compartilhe com quem você acredita que também precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para que você não perda nenhum conteúdo sobre a fé católica. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.